Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia. Meu nome é Aline Valentim e aqui eu conto relatos sobrenaturais, experiências bizarras que meus seguidores viveram e que eles não têm explicação. E hoje eu selecionei 5 histórias pra vocês, histórias boas. A última história, então, me deixou muito arrepiada. E hoje eu acho que tá progressivo, sabe? As histórias estão ficando mais pesadas conforme vai passando de uma pra outra. Enfim, espero que vocês gostem. Me sigam nas outras redes também, porque eu conto outras histórias nessas redes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você também vai gostar do meu conteúdo lá. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar e apoiar aqui também para eu continuar trazendo vídeos para vocês. Mas não vou ficar enrolando muito não, vamos começar, porque como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Vou começar hoje com a história da minha seguidora Rosângela. E a Rosângela falou que isso aconteceu com ela quando ela tinha 5 anos de idade. Ela nem tinha muita noção do que estava acontecendo com ela. E só hoje que ela consegue olhar para trás e ver que foi uma baita experiência sobrenatural. A Rosângela falou que a mãe biológica dela era uma pessoa de condições financeiras muito simples, muito difíceis mesmo. Ela trabalhava como faxineira e ela basicamente não tinha ajuda financeira de lugar nenhum. Então, assim, elas passavam muita necessidade. E a mãe da Rosângela tinha que levar ela para os trabalhos quando ia fazer limpeza na casa de alguém, porque ela não tinha com quem deixar a Rosângela. Então, teve uma época próxima ali dos 5 anos de idade que a mãe da Rosângela fazia trabalho, né? Ela limpava a casa de um casal, de uma família, e ela sempre levava a Rosângela e esse casal gostava muito da Rosângela. Só que um belo dia a mãe da Rosângela chegou para trabalhar e ela não estava com a mãe. E aí o casal estranhou, perguntou o que estava acontecendo e a mãe da Rosângela falou que não pôde trazer ela porque ela estava doente, ela estava em casa. E aí esse casal ficou muito preocupado e foi até a casa das duas para ver como é que estava a Rosângela. E quando eles chegaram lá, eles encontraram a Rosângela caída, desacordada, com uma febre super alta e ela estava muito doente. Eles levaram ela para o hospital, correndo no desespero. Até essa parte da história, a Rosângela não lembra de nada. Ela só sabe do que aconteceu porque relataram para ela. A partir desse ponto, ela já lembra. Ela lembra de acordar na cama de hospital, tá se sentindo muito mal, e ela acordou porque ela escutou uma criança cantarolando uma música. Parecia uma canção de ninar, sabe? Uma música baixinha, tranquilinha. E aí, quando ela conseguiu abrir o olho e ver onde ela estava, ela viu que ela estava no hospital e viu que tinha um monte de crianças na sala junto com ela. Ela falou que todas as crianças estavam de vestido branco e com a asinha de anjo. E estavam correndo, brincando pelo quarto de hospital. E no final da cama, né, nos pés da cama, tinha um casal parado olhando para ela. Esse casal também estava vestido de branco. E todas essas pessoas emanavam uma luz, sabe? Elas eram meio que brilhantes. A Rosângela falou que na hora, a única coisa que ela pensou foi que, tipo assim, morri. Eu tô no céu e esses são os anjos. E ela perguntou isso para esse casal. Ela falou, eu morri porque minha mãe sempre fala que quando criança morre, ela vira anjinho. E aí eles riram e falaram que ela não tinha morrido, que ela ainda tinha uma longa vida pela frente, que ela ainda ia viver muitas coisas e que em breve ela ia ter um pai e uma mãe novos. A Rosângela ficou sem entender nada. E aí o homem desse casal virou para Rosângela e falou, daqui a pouco vai entrar aqui na sala um médico. Esse médico é japonês e ele vai te dar um líquido azul para você beber. Você tem que beber esse líquido todo, tá bom? E ela falou, tá bom. Ela falou que passou um tempo, ela acordou novamente e aí tinha um homem no quarto com ela, um médico, era japonês e esse médico deu um líquido azul para ela, ela tomou esse líquido todo e a próxima coisa que a Rosângela lembra é acordando no dia seguinte, ela já estava ótima. Ela melhorou depois disso muito rápido, recebeu alta, foi para casa. Os médicos não conseguiram entender nada, porque o consenso geral era de que ela não ia sobreviver aquela noite, porque ela estava realmente muito doente, e que eles não sabem como que ela se recuperou desse jeito. E aí ela, criança, falou, eu me recuperei, eu fiquei boa porque o médico me deu o remédio azul. E aí ela descreveu o médico, contou a história toda, só que não tinha nenhum médico japonês naquele hospital e nem nenhum remédio azul que pudessem ter dado para ela. Então, até hoje ela não consegue explicar isso e ela acredita que foi alguma intervenção divina, alguma coisa do plano espiritual, sabe? E outro ponto foi que, um tempo depois disso ter acontecido, da Rosângela ter ficado boa, esse casal, que a mãe dela era faxineira deles, eles adotaram a Rosângela.
Então, lembrou do anjo falando com ela que ela ganharia mãe e pai novos. Então, ela também não sabe explicar isso, mas assim, foi uma experiência que ela nunca mais esqueceu e que ela consegue lembrar nitidamente até hoje. A próxima história é da minha seguidora Cristiane, e a Cristiane falou que quando ela era criança, ela e a família dela se mudaram para uma casa que ficava nos fundos da casa da avó dela, mas essa casa sempre teve uma energia muito esquisita. Eles se sentiam observados, era uma casa pesada, sabe? E começou a acontecer umas coisas estranhas. Começou com a Cristiane tendo muitos pesadelos. Ela tinha pesadelo quase toda noite, e todos os pesadelos envolviam essa casa. Ela também viu umas coisas estranhas, uns vultos, umas coisas que não tinham explicação. E ela nunca conseguia entender por que ela estava vendo aquelas coisas. O irmão dela, que era pequeno na época que eles se mudaram, também começou com uns ataques, uns surtos de medo, que ele ficava apontando para alguma parede, algum canto do quarto e mandando tirar ele de lá, manda ele ir embora, falando coisas assim. E nunca tinha ninguém, óbvio, né? Ele estava sempre apontando para o nada e chorando e falando que tinha alguém ali e que ele queria que aquela pessoa fosse embora. Isso aconteceu várias vezes. Conforme o tempo foi passando, o irmão dela, além desses surtos de medo, ele começou a ter sonambulismo também. Ele começou a andar sozinho. E aí ficou tão pesado que a mãe da Cristiane tinha que, toda noite, andar pela casa e ver se todas as portas e janelas estavam fechadas, porque senão ele tentava abrir e tentava sair. Outra coisa estranha também que acontecia nessa casa é que ela falou que eles nunca conseguiram ter um bichinho de estimação. Todos os bichinhos de estimação que eles tinham ficava doente e morria. Ou então sumia. Ela falou que ela teve uma tartaruga que, do nada, a tartaruga desapareceu e eles nunca mais encontraram. E também teve uma cachorrinha que, assim que eles adotaram, ela saiu de casa e foi atropelada. Então, assim, eles nunca conseguiam ter um bichinho de estimação também. E ela sempre atribuiu isso a essa energia esquisita da casa, sabe? Uma vez a Cristiane falou que ela estava dormindo na sala, eles estavam vendo televisão, ela e o irmão, e aí eles acabaram pegando no sono. E quando foi no meio da madrugada, ela acordou e olhou para o corredor que dava para a porta da frente da casa. E de onde ela estava deitada no sofá com o irmão dela, ela conseguia ver a porta, conseguia ver esse corredor e conseguia ver a porta. E ela viu um menino parado ali no corredor. Esse menino era muito branco, muito pálido, tinha cabelo preto e o olho também era completamente preto, assim, era como se o olho dele fosse muito fundo e ela não conseguisse ver, então ela só estava vendo sombra. Era assim. Ela falou que ele estava só ali parado, olhando para eles, e a porta da frente da casa dela estava aberta, estava completamente aberta. Ela falou que ela sentiu um medo absurdo e que ela ficou por uns segundos paralisada, ela não conseguia fazer nada, até que ela conseguiu reunir força e deu um grito. Na hora que ela deu esse grito, o menino desapareceu. Então ela ficou sem entender se ela tinha acordado e tipo, aquilo era um pesadelo ou se o menino tinha realmente desaparecido. Mas a porta da frente da casa dela estava aberta. Então, existe a possibilidade daquilo ali não ter sido um sonho. Ela falou que no que ela gritou, a mãe dela veio correndo para ver o que estava acontecendo e a mãe dela ficou chocada de ver a porta aberta. E na hora a mãe dela falou, tipo, eu devo ter esquecido de fechar, tal. Foi lá e fechou a porta, acalmou as crianças, colocou as crianças de novo para dormir, falou que não era nada demais, que tinha sido sonho e tá. Eles voltaram a dormir e no dia seguinte, a Cristiane foi falar de novo com a mãe dela nesse assunto, porque ela estava muito impressionada com aquilo, ela tinha muita certeza que ela tinha visto aquele menino e que ele tinha sido real, e aí a mãe dela acabou confessando que tinha certeza que tinha trancado a porta e que ela ficou muito apavorada de ver aquela porta aberta, porque era muito estranho ver a porta reganhada daquele jeito no meio da madrugada. Então até hoje, assim, a Cristiane não tem muita explicação para isso, mas ela acha que foi alguma coisa da casa, que tinha alguma coisa realmente muito ruim, sobrenatural ali naquela casa. A Cristiane falou que depois disso eles não ficaram mais muito tempo morando nessa casa, acabaram indo embora e hoje em dia tem outra família morando lá, mas que ela não sabe se eles também têm alguma experiência estranha lá. Mas enfim. A próxima história é do meu seguidor Isaías, e o Isaías falou que ele teve algumas experiências bizarras na vida dele, que ele é muito cético, mas que essas experiências fazem ele duvidar um pouco desse ceticismo. E, cara, dá pra entender por que você duvida. Bom, mas o Isaías contou que essas duas experiências fazem ele pensar nisso até hoje, ele não consegue esquecer porque foram muito marcantes, foram muito reais. E
E são experiências muito esquisitas. Ele falou que ele, 2 vezes na vida, ele viu fantasmas ou entidades, ou sei lá o que era, mas enfim, ele viu uma coisa que ele não tem explicação, sabe? Uma dessas entidades era um homem super bem vestido, com roupas antigas, que ele via sempre na casa dele. E 2 vezes ele teve experiências que ele falou que podem ser confundidas com paralisia do sono, mas ele tem certeza que não era paralisia do sono, porque ele estava conseguindo se mover. Não era como a paralisia. Na paralisia você não consegue se mover, né? Você fica ali preso sem conseguir sair daquilo ali. Ele falou que ele conseguia se mover, ele tentava, mas essa coisa não deixava ele sair dali. Ele falou que ele acordou uma vez no meio da madrugada e ele sentiu um peso enorme deitado sobre ele, como se tivesse alguém pressionando ele mesmo. E ele sabia na hora que era essa entidade, que era esse homem com essa roupa bem vestida, essa roupa estranha que ele via. E ele sentia esse peso e sentia muito medo, e ele falou que ele tentava se debater demais, fazia muita força, e ele não conseguia por causa do peso, não porque ele não estava conseguindo se mover, entendeu? Ele falou que era essa a diferença da paralisia. E nas 2 vezes ele só conseguiu que aquela força se dissipasse quando ele começou a rezar e chamar por Deus e pedir ajuda. Chamar por Jesus, enfim, e rezar. Em nenhum momento ele acordava também, ele estava acordado o tempo inteiro. Isso aconteceu 2 vezes com ele e foi, assim, apavorante. A outra experiência, ele falou que nessa época ele ia para a escola e ele tinha que acordar todo dia às 6 horas da manhã. Então, quando chegava no final de semana, ele acabava acordando no mesmo horário, mesmo sem precisar. E aí ele falou que nesse dia ele acordou, estava lá deitado na cama dele, com preguiça ainda de levantar, e quando ele virou para olhar para a porta do quarto dele, tinha uma garotinha parada na porta do quarto dele. E ele falou que, de início, ela estava embaçada, porque ele ainda estava com o olho de acabei de acordar, sabe? Mas aí ele, esfregou o olho, olhou bem, e a menina estava ali. Uma garotinha que ele nunca tinha visto na vida, parada, olhando para ele. Essa menina ficou ali uns segundos encarando ele, e, de repente, ela saiu correndo na direção dele, assim, numa velocidade absurda. Ele falou que o susto que ele levou foi tão grande que a primeira coisa que ele fez foi tampar o rosto. E aí ele escutou ela vindo correndo e parando bem na cama dele, assim, bem do lado dele. Quando ele escutou isso, ele tirou a mão para olhar e não tinha garotinha, não tinha nada. E ele ficou completamente apavorado, sem entender o que ele viu. O Isaías falou que até hoje ele mantém firmemente o seu ceticismo e fica tentando encontrar uma explicação para isso que ele viu e para isso que ele experimentou, mas que ele tem certeza que não foi paralisia do sono, ele tem certeza que não foi nada que ele consegue explicar, nada racional. Então, foge todas as explicações que ele tenta achar para o negócio, sabe? Mesmo querendo muito uma explicação racional. Então, são experiências que marcaram ele e que ele não tem nenhuma explicação. A próxima história é do meu seguidor Ravi. E o Ravi contou que em 1995 ele e a família dele se mudaram de um apartamento pequenininho que eles moravam para uma casa enorme que eles conseguiram adquirir em Pouso Alegre. Essa casa tinha, 6 quartos, piscina, era uma casa enorme mesmo. E foi, assim, uma conquista muito incrível para eles e eles estavam muito felizes. Eles se mudaram para essa casa e no início estava tudo certo. Só que aí, conforme o tempo foi passando, eles começaram a notar umas coisas estranhas nessa casa. No primeiro andar da casa ficava a cozinha, a sala, essas coisas, e no andar de cima ficavam os banheiros e os quartos. E o Ravi falou que no quarto dele, que era o último quarto dessa casa, ele notava mais coisas estranhas acontecendo. Ele falou que de vez em quando a temperatura caía, o quarto ficava gelado do nada. Ele via coisas, vultos, sussurros, escutava umas coisas estranhas também. Ele tinha sempre a sensação de estar sendo observado. Com o passar do tempo, eles começaram a escutar passos. Eles escutavam muitos passos, sabe? Como se alguém estivesse andando pela casa e quando eles iam olhar não tinha ninguém. Isso acontecia sempre. Nesse segundo andar tinha a escada, né, que dava para o segundo andar e depois um corredor comprido que dava para cada quarto e para cada banheiro. E a mãe dele colocou um tapete comprido nesse corredor.
Uma vez o Ravi estava com a avó dele no andar de baixo, na cozinha. Eles estavam lá fazendo alguma comida, conversando. E aí eles começaram a escutar passos no andar de cima. Era como se alguém estivesse andando para lá e para cá no corredor, entrando nos quartos. E os dois ficaram olhando para cima, tipo, chocados, porque eles estavam em casa sozinhos, só tinham os dois na casa. E aí, na hora, o Ravi lembrou da irmã dele, porque quando isso aconteceu, a irmã dele já tinha saído de casa porque ela tinha casado. E aí ela tinha a chave da casa. Então ele virou pra avó e falou: eu acho que é a fulana, a minha irmã. Ela deve estar aí, a gente nem viu que ela estava em casa. Ela deve ter vindo aí pra pegar alguma coisa e tal. E aí a avó dele falou: é verdade. Aí foi pra escada e começou a chamar o nome da irmã. Quando ela fez isso, os passos pararam e ficou um silêncio, sabe, na casa. O Ravi e a avó ficaram morrendo de medo. Eles não sabiam o que fazer. E aí, enquanto eles estavam ali naquele suspense de tipo, o que vai acontecer? O que a gente faz? A gente vai lá, a gente não vai? A porta abriu e a irmã dele e o marido entraram. E aí os dois contaram pra eles o que tinha acontecido. Tipo, a gente achou que era você, tem alguém na casa, tem alguém andando lá em cima e tal. E aí o marido da irmã dele subiu e foi lá checar. E aí o marido chegou lá em cima, ele procurou em todos os cômodos, em tudo, não tinha ninguém na casa, mas o tapete do corredor estava todo embolado, como se alguém tivesse ficado andando mesmo e embolando o tapete. E eles não conseguem explicar isso. Um tempinho depois disso ter acontecido, o Ravi um dia estava vendo televisão, ele estava no andar de baixo, na sala, e aí foi ficando tarde, foi dando sono, ele levantou, desligou a televisão, subiu, foi pro quarto dele, deitou e dormiu. Tudo bem. No meio da madrugada, ele acordou, e ele não sabe nem o que acordou ele, mas assim, ele acordou e pensou, já que eu tô acordado, vou no banheiro. Levantou, foi até o banheiro, fez xixi, fez o que ele tinha que fazer, e enquanto ele estava lá no banheiro, ele começou a escutar um barulho estranho. E ele ficou com aquilo, tipo, nossa, que barulho é esse? O que é isso? E aí ele decidiu ir até a escada e olhar lá para baixo. E aí, quando ele olhou, ele viu que o barulho estava vindo de lá de baixo e que tinha uma luz, alguma coisa. Então ele desceu e quando ele chegou na sala, a televisão estava ligada, estava num canal qualquer, então estava só estática, só o chiado. E ele ficou assim, sem entender nada. Ele foi lá, desligou de novo a televisão. E quando ele virou para subir de novo a escada, ele viu alguém passando na cozinha, andando. E ele estava sozinho em casa nesse dia. Então, assim, ele ficou morrendo de medo. Ele falou que ele nem foi olhar o que era. Ele só subiu correndo a escada, foi pro quarto dele, se trancou lá e ficou lá até amanhecer. Passou um tempo também. E aí o Ravi um dia estava dormindo e ele teve um pesadelo que no quarto dele tinha uma sacadinha, sabe? Tinha uma porta de correr de vidro e tinha uma sacada. Nesse sonho, ele estava deitado na cama dele, olhando para essa porta, e ele via uma mulher vindo andando na sacada, abrindo a porta e entrando no quarto dele. Essa mulher só tinha a silhueta de feminina, sabe? Se ele não via nenhuma característica, era como se fosse toda de sombra. E ela entrava no quarto e vinha para cima dele e segurava nele na cama. E ele acordou nesse momento desesperado, assim, sentando na cama dele, tipo, suando frio. E quando ele olhou para a porta do quarto dele, a porta do quarto dele estava abrindo e ele viu a mesma silhueta passando no corredor e foi escutando os passos até ela sair e ir embora. Assim que ele parou de escutar os passos, o carro que estava estacionado na garagem embaixo do quarto dele foi destravado, como se alguém tivesse apertado o alarme para abrir a porta, sabe? O controlinho do alarme. Ele falou que ele ficou morrendo de medo, que o medo foi tão absurdo que ele não teve coragem de ir lá ver o que era. Ele só, de novo, trancou a porta do quarto dele e ficou lá na cama até amanhecer. Ele não teve coragem de ir procurar quem que estava na casa dele. Eles ainda moraram por um tempo nessa casa, mas depois eles acabaram se mudando. Bom, aí passaram-se anos, o Ravi um dia tá mexendo na rede social e no feed dele passa um post de uma menina que é até parente distante dele. Essa menina tinha postado uma foto do convite de casamento da mãe e do pai dela, que ela tinha encontrado esse convite em casa e resolveu tirar uma foto e postar. E no convite tinha o endereço de onde seria a festa, de onde eles moravam, porque eles casaram em casa mesmo. E aí, quando o Ravi olhou o endereço do convite, ele não acreditou, porque era a casa que ele tinha morado, essa casa que era assombrada. E aí ele entrou em contato com essa menina e falou, cara, olha só, seus pais moraram na casa que eu já morei também e tal. E aí eles começaram a conversar sobre a história da casa e essa menina contou que o avô dela tinha falecido nessa casa. E ele tinha falecido exatamente no quarto onde o Ravi dormia.
que era o quarto da casa que tinha mais experiências e sensações sobrenaturais. O Ravi também contou que depois que eles se mudaram dessa casa, uma outra família foi morar lá. Eles não ficaram nem 6 meses e se mudaram também porque o pai dessa família começou a ter uma depressão muito forte, começou a ter uns pensamentos não legais, e aí eles decidiram sair dessa casa e buscar um tratamento para ele, enfim. O Ravi também fica pensando se essa presença estranha que tem na casa, se não ajudou, contribuiu para isso, né? Mas enfim, ele falou que depois que eles saíram, só essa família morou lá, depois essa casa ficou meio que abandonada, e aí foi vendida e depois foi demolida para construir um hospital no lugar. E até hoje, assim, ele não consegue esquecer porque foram umas experiências muito estranhas e que marcaram ele para sempre, sabe? A próxima história é de um seguidor que pediu para não ser identificado, então eu vou chamar ele de Sérgio. O Sérgio contou que ele é militar e ele trabalhou na linha de frente durante as enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado. Ele falou que foi muito difícil, sabe? Que foi um trabalho muito desgastante, principalmente psicologicamente. E ele falou que na maioria das vezes eles acabavam fazendo busca por corpos. Já não era nem mais busca por sobreviventes ou para ajudar, sabe? Era busca para recolher as pessoas que tinham perdido a vida na enchente. Então, assim, foi muito difícil mesmo. E ele falou que eram tantos corpos que a grande maioria demorava muito para ser identificado. Então, eles tiveram que arrumar um lugar para deixar esses corpos até eles serem identificados. Então, a grande maioria dos resgates eram deixados em sacos pretos nesse lugar. Era um ginásio de um batalhão e ele falou que era muito ruim ter que ir lá nesse lugar, sabe? Porque era um lugar que acabou ficando com uma energia muito ruim. E logo começou a ter um burburinho de que as pessoas estavam vendo vultos, estavam escutando coisas, porque, né, é comum também nesse tipo de ambiente ter essas coisas. E por causa disso, esse lugar acabou ficando mal falado entre os soldados. As pessoas não queriam ser designadas para trabalhar lá, sabe? Mas alguém tinha que trabalhar. E aí, enfim, aí sempre tinha esse problema de ninguém querer ir ficar nesse lugar. Até que uma vez apareceu um soldado para trabalhar lá, e esse soldado era um cara mais magrinho, sabe, mais frágil, era bem na dele, quietinho, não ficava socializando muito. E toda vez que esse soldado era designado para fazer guarda, ele perguntava se ele podia ficar nesse lugar onde guardavam os corpos. O que era um alívio para o resto da guarnição, porque ninguém queria ficar lá. Então, acabava que esse cara ficava mais fazendo guarda nesse local do que em outros locais. O Sérgio tinha que, de vez em quando, passar nos locais, fazendo meio que uma vistoria, né? E aí, ele sempre passava nesse posto onde ficava guardado os corpos e ia lá ver se esse soldado estava tudo certo, se precisava de alguma ajuda, enfim. E aí, várias vezes que ele chegou lá para fazer essa ronda, ele via esse rapaz conversando sozinho. E ele achava meio estranho, mas assim, vai fazer o quê? O cara tem mania de falar sozinho, deixa ele falar sozinho. Pausa pra molhar o bico, né? Mas o Sérgio começou a notar que esse cara não estava exatamente falando sozinho, sabe? Ele parecia sempre estar conversando com alguém. Ele esperava, ele fazia pausas para receber resposta. Era mais estranho. E ele viu isso tantas vezes que isso foi ficando cada vez mais esquisito. Ele começou a reparar mais e começou a ver que o negócio era realmente estranho. Todas as vezes que o Sérgio perguntava pra ele, tipo, com quem que você tá falando? O que houve? Ele desconversava e ficava nervoso, ficava ansioso. Até que um dia o Sérgio tinha que fazer a ronda. Era no meio da madrugada, ele tinha que passar lá. E aí, quando ele foi chegando perto da guarita onde esse soldado estava, ele falou que ele foi andando mais devagar, não fazendo barulho, porque ele queria ver, tentar escutar o que ele estava falando, o que estava acontecendo, sabe? Porque ele já estava ficando até preocupado com a situação da cabeça desse soldado, sabe? Então ele foi chegando devagarinho para tentar pegar mesmo, tentar escutar o que estava acontecendo, com quem que ele estava falando, o que ele estava falando. E aí ele chegou por trás da guarita
não foi chegando pela frente para não ser visto e foi parando para escutar, ficou ali parando. E aí ele começou a escutar mesmo o cara falando. Só que era baixinho, sabe? O cara tava sussurrando. E dava para ver que ele tava falando com alguém, porque, novamente, ele fazia pausas, ele perguntava. Só que não dava para entender o que ele tava falando. O Sérgio ficou parado ali um tempo, escutando esse... o cara falando baixinho, até que ele resolveu chegar na frente da guarita para a presença dele ser notada. Só que quando o Sérgio chegou na porta dessa guarita e olhou, não tinha ninguém lá dentro. Ele falou que ele ficou gelado na hora, porque ele tinha certeza que ele tinha escutado o cara falando, sabe? Ele identificou a voz. Ele não estava conseguindo identificar o que estava falando, mas ele identificou a voz, ele sabia que era o soldado. E não tinha ninguém ali. Ele falou que ele teve uma sensação muito ruim, e meio que assim, uma sensação de que tinha alguma coisa errada. E aí ele começou a gritar o nome do soldado e não recebeu resposta. E aí ele foi rondando, foi passando por tudo, procurando no local. E aí, quando ele entrou no banheiro desse ginásio, ele achou o soldado. Ele tinha se desvivido no banheiro. Depois disso, o Sérgio teve que fazer ronda nesse local mais algumas vezes. E várias vezes ele escutou o sussurro com a voz desse rapaz. Ele escutou aquele monólogo que ele sempre escutava. E ele falou que todas as vezes que ele escuta isso, ele sente um frio no estômago, assim, um frio de medo. E ele não consegue explicar isso, sabe? Mas ele falou que desde então, várias vezes, ele passou por essa experiência de escutar a voz desse menino, esse sussurro, ele falando alguma coisa. E quando ele procura, obviamente, não tem nada e nem ninguém ali fazendo esse barulho. E ele falou que é muito estranho, é muito assustador. Chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma experiência bizarra, alguma situação que você passou que não tem explicação, enfim, manda para o meu e-mail medoemsi@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e ela pode ser selecionada e contada aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Obrigada por ficar até aqui comigo, por não me deixar passar medo sozinha. Eu amo vocês. E semana que vem tem mais episódio, tá? Então não me abandonem. Até segunda, gente. Ou antes, se tiver episódio extra, não sei. Não prometo, mas vou tentar. Beijos.